Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Está começando mais uma edição do Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Aqui na TV Diário, também pelas plataformas sociais, podemos ser acompanhados e sempre disponibilizando a possibilidade da sua participação, da sua interatividade. Aqui na companhia do Jorge Brandão, da Márcia de Fô, do Diógenes Chaves e, é claro, sempre na sua companhia. Tema que estamos trazendo hoje para partilhar nesta reflexão é sobre o codificador. O codificador, Allan Kardec, codificador da doutrina espírita. Quem foi Kardec? Qual foi o alcance, qual a dimensão do legado deixado por Kardec? Jorge Brandão, como é que se pode contextualizar Kardec, né, neste estudo que se faz da doutrina espírita? A história do nosso codificador, Allan Kardec, é muito bonita, e ele realmente foi um missionário, né? A missão que ele tinha para desenvolver era um grande desafio. E Kardec estava numa época que não tinha eletricidade, não tinha máquina de escrever, não tinha nenhuma facilidade, né, e ele fez tudo manualmente, né, e uma missão que ele, desde o princípio, ele se devotou realmente como um missionário, né, para que ele pudesse levar adiante essa doutrina dos espíritos, né? Então, muitas vezes a gente ouve, a doutrina dela, não, a doutrina não é de Allan Kardec, ele foi o nosso codificador. E talvez Kardec não tenha tido a noção do alcance, né, do alcance dessa doutrina, e nem nós hoje temos essa noção, porque eu acredito que a doutrina espírita está recém-gatinhando, né, com seus 160, 170 anos aqui na Terra, né? Então nós temos muito a aprender ainda com a doutrina espírita, e temos também fazer um grande esforço para divulgar, porque é isso que nós estamos fazendo aqui, né, humildemente, né, como aprendizes, mas estudando e buscando tocar corações, né, para a importância desta obra tão magnífica. Pois é, Márcia, Allan Kardec. Allan Kardec é nosso guia e modelo encarnado em termos de corpo de doutrina mais próximo de nós, né, que nos possibilita realmente um referencial. E ele mesmo dizia que ele não era o criador da doutrina espírita, né? Tanto é que quando Kardec teve contato com toda essa propositura, ele pegou algo que já estava acontecendo. Ele teve acesso a um processo que a espiritualidade já possibilitava ao homem encarnado no mundo, né? Então, aquele primeiro impacto de Kardec, para mim, ele é emblemático, porque ele demonstra a racionalidade de um homem que não aceitava tudo que vinha de fora como magnífico, e realmente foi tateando devagar e interpretando todo aquele conteúdo a fim de um autoconvencimento, né? Primeiro passou por ele teve que estar convencido de que realmente aquilo se tratava de algo sério, autêntico, que não era simplesmente mais uma alegoria fantasiosa que estava sendo posta ali, como já havia naquele momento em muitos aspectos, em muitas agremiações acontecendo. Então ele foi tateando tudo isso, e ali começa, na verdade, a possibilidade de se trabalhar já a pedagogia do espiritismo. A espiritualidade foi assertiva, até nessa escolha daquela personalidade ali, que estaria à frente de tudo isso, quem era Kardec, e a gente falava isso no início também, né? O fato dele realmente ser um indivíduo racional sobre tudo que chegava, e não ter a sensibilidade mediúnica aflorada também, e ser um pesquisador, e ser um estudioso, e ter uma base fantástica, e já ter um nome conhecido pela obra que ele realizava no campo que ele atuava. Ou seja, quando esse ser, que sempre se portou de maneira muito séria, íntegra e autêntica na sua abordagem, na sua obra, no seu estudo, começa a trazer um conteúdo diferenciado, as pessoas, opa, Kardec não, Hipólito Leon, Denis Aire Rivaio,
está escrevendo sobre espiritualidade? Num tempo onde nós tínhamos dois ambientes ali muito complexos, ou um dogmatismo totalmente equivocado, achando que as coisas deveriam acontecer daquela maneira, porque simplesmente Deus quis assim, é assim que funciona, fora de uma racionalidade, e um outro aspecto da ciência negando tudo, dizendo que a espiritualidade, de certa maneira, não tinha nenhuma vinculação com nenhuma proposta séria e afastando qualquer preceito religioso de tudo isso. Então, Kardec surge nesse cenário. Então, era necessário todo esse início muito bem elaborado, né? E é isso que eu costumo estudar um pouco mais do contexto de Kardec naquele momento, aquele cenário e a assertividade da espiritualidade em escolher esse terreno adequado com as pessoas certas para que isso acontecesse também, né? Diógenes. Camille Flammarion, que foi um dos que colaborou com Kardec, na época, ele falou que Kardec era a encarnação do bom senso, né? O bom senso encarnado. O bom senso encarnado. Então, e como era necessário o bom senso naquela época, tu não poderia ser muito rígido. Tu tinha que ter uma flexibilidade naquele processo. A gente percebe, né, o quanto ele foi pressionado pela igreja, até mesmo pela política da época, né? E a gente percebe também que ele realmente foi um apóstolo, porque alguns podem imaginar que Kardec simplesmente fizeram um concurso lá na espiritualidade e escolheram Kardec. Não, Kardec já veio sendo preparado há muito tempo, muitas todo encarnações. o seu processo encarnatório, e o despertar profundo foi lá, quando ele foi Cornélios lá, que ele conversou com Jesus, e Jesus olhou nele e viu o tamanho da fé daquele homem quando ele pediu para curar um dos seus militares, né? Então, ali, Jesus já estava identificando, né? Já estava preparando, e depois ainda antecipou: olha, tu um dia ainda vai morrer por mim, né? Então, olha a grandiosidade de Kardec, que veio aos poucos se preparando, e aí chega aqui e faz todo esse trabalho. Um período onde o positivismo estava crescendo muito, né? Tudo era muito científico ali, e ele precisava trazer essa nova ideia sem negar a ciência. E por isso que ele, antes de descobrir a espiritualidade, ele já tinha no cerne dele essa busca pela educação, ele tinha essa preocupação em trazer o processo pedagógico mais vamos dizer assim, como quando ele começou a estudar com Pestalozzi dizia algo sobre a pedagogia que há pouco tempo atrás a pedagogia começou a dar conta, a querer pensar sobre, que toda criança só aprende quando estiver emocionalmente envolvida, ou seja, a questão do afeto, né, de conquistar o outro, e Kardec antes ele já pensava nisso, mesmo sendo cético, cientista ali e tudo mais, essa parte da educação, da preocupação com as crianças, né, de levar para casa dele, para dar cursos gratuitos, então já estava, né, na essência dele isso. E quando veio a doutrina com essa proposta de educar o ser, fechou tudo. Ele só precisou encaixar nas pesquisas dele, né, para ter mais garantido o que ele estava dizendo. Então, realmente, como a Márcia falou, a espiritualidade foi organizando tudo certinho, né? E não teve, ele cumpriu realmente a missão dele. E não existe improviso na espiritualidade, né? É um trabalho lento e progressivo, né? E são os dois planos trabalhando, né? O plano espiritual e aqueles encarnados ali, os dois na mesma obra trabalhando, né? É um trabalho incansável, né? Os dois planos juntos. O Humberto de Campos, né, na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né, diz num determinado momento que houve uma grande assembleia, uma pleiade dos espíritos mais iluminados, milhões de anos atrás, em que todo esse projeto foi traçado. E diz mais que essa grande assembleia foi presidida nada mais, nada menos do que por Jesus. E foi no último dia do século XVIII. Exatamente. 31 de dezembro. E aí Kardec foi escolhido para ser o agente, o instrumento, a ferramenta desta grande missão. E começou a ser preparado, e foi preparado. Então, quando a gente fala em Kardec, como fez esse retrospecto Diógenes, né, a gente tem que olhar para outras encarnações de Kardec. Tem que olhar para o Kardec educador, né? Um menino que aos 18 anos lançou seu primeiro livro.
E tem que olhar Kardec conhecendo também a história de Pestalozzi, que foi o grande influenciador de Allan Kardec. E o outro missionário, né? Outro missionário. Estava na reunião. Estava na reunião. E que tinha influências de Jean-Jacques Rousseau, segundo diz a Dore Contré, né, que tem uma obra que eu considero muito rica de informações sobre todo o processo de escolha, de formação, de preparação de Allan Kardec. Jean-Jacques Rousseau, autor de O Contrato, uma das mentes que, de certa forma, também influenciou a própria Revolução Francesa, que, por sua vez, tinha influências de um bispo que viveu bem antes dele, Juan de Ramos Comenius, bispo protestante da Igreja Morávia, que viveu de 1592 a 1670. Para que isso? Dore Contré faz essa recuperação histórica, digamos assim, para dizer que há uma ligação que vem de muito tempo e que, se a gente continuasse, ela diz, continuasse estudando, iria muitos anos atrás. Então, como já foi dito aqui, e a gente sabe, a gente aprende, nada acontece por acaso, tudo é um processo que foi projetado, que foi formatado e que teve Kardec como seu grande executor. Então, toda a preparação de Kardec, a sua formação cultural, científica, seus 35 anos de estudos de magnetismo, nada foi por acaso. Sim. Foi tudo parte do processo de preparação de Hippolyte Léon Denisard Rivail, para chegar depois em Kardec, que foi o nome que ele tinha usado numa das suas encarnações anteriores, quando foi chefe druida, e que tinha esse nome, e que ele foi recuperado pelo espírito que um dia chegou na família Baudin e que falou da missão que eles teriam. E que iriam sair de onde eles estavam, que era uma colônia francesa, iriam se mudar para Paris e que ele iria junto. E aí ia procurar um antigo companheiro seu, chefe druida Allan Kardec, escolhido para todo esse processo. Claro que teve os momentos de hesitação, os momentos de dificuldade, até de dúvidas. Kardec chegou a pensar em renunciar à missão e foi impedido pela sua esposa, que disse, não, vai continuar no cumprimento da missão. A importância dela, né? A importância dela. Então, tudo é um processo que foi construído e que foi se desencadeando até chegar onde chegou. Nesse momento, e também como foi aqui dito, era um momento de grandes transformações no mundo todo, a partir da França. A grande revolução de ideias, o grande desejo de conhecer mais. Socialismo, né? Socialismo e todas essas ideias que eram discutidas. E o mundo material, físico, estava em grande movimentação. E aí a inteligência da espiritualidade, porque muitas vezes eu mesmo cheguei a me perguntar, e acho que a gente se pergunta em determinados momentos, mas por que aconteceu esta manifestação naquele momento? Porque os espíritos, consideraram que era um momento de dizer, tudo bem, tem esse mundo aí em ebulição, está todo mundo buscando novos horizontes, novas formas, mas tem um mundo muito maior que existe e que quer ser conhecido e reconhecido. Já tinha acontecido a Revolução Francesa, Sim. A França já tinha se libertado da Inglaterra, a União da Europa já tinha se fortalecido, então já tinha sido preparada a França para esse cenário. Então, como digo, a espiritualidade não age por improviso, tudo foi muito bem encaixado e preparado. E nessa questão, Vicente, que tu colocou, acho muito importante dizer que Kardec, o homem, o missionário, ele sofreu realmente com dificuldades imensas. E num momento
talvez que ele tivesse com maior dificuldade, está aqui nas obras póstumas, né? Ele estava, aqui vou ler esse trecho aqui, né? Havia-se passado mais de 10 anos de trabalhos árduos e Kardec se encontrava cansado e abatido. A venda de livros diminuía, precisava de dinheiro para dar continuidade à obra. E cartas sarcásticas avolumavam-se em sua mesa. Ele recebia correspondências assim, ameaçadoras, né? Então ele estava abatido mesmo, né? Não que ele ia desistir, mas ele estava cansado, se sentindo cansado, né? E aí, nisso foi que chegou a Doce Gabi, a sua esposa, né? E ele entrega um pacote. Kardec abre o embrulho e nesse havia uma carta que dizia: José Perrier, o nome, né, da pessoa, relata sua história. Diante da perda da sua amada esposa, levado pelo desespero, angustiado, sem confiança em Deus, numa madrugada andando pelo Sena, para junto da ponte Marie, olha ao redor e ao apoiar-se para saltar da ponte para o suicídio, o livro que estava na guarda caiu aos seus pés. Né? E ele olhou aquele livro, que era o Livro dos Espíritos, e estava escrito assim: esse livro salvou a minha vida. E ele, entre irritação e dúvida, ele resolveu começar a folhear o livro. E aí ele colocou depois: e a minha vida também. Mandou essa carta, foi entregue, né, para Kardec, e Kardec recebeu um novo ânimo. Né? Um novo ânimo, porque a caminhada dele realmente era muito árdua. Né? Mas também tem que ser um apóstolo mesmo. Imaginemos, né, a interferência também, né, contrária, porque era uma verdade que iria abalar as estruturas, né, do que tínhamos. Tanto que uma edição inteira foi queimada, né? O Alto da Fé, em Barcelona. Exatamente. E que ao invés de... o efeito contrário. Das cinzas renasceu, né? Toda aquela verdade com muito mais força. Né? Então, toda a vida de Kardec foi feita de desafios. A sua missão foi feita de desafios. E ele teve que vencer muitas batalhas para deixar o legado que acabou nos deixando. Pelo Livro dos Espíritos, que eu sempre tenho dito, né? Não é o livro de Kardec, é o Livro dos Espíritos, né? Onde eu acho que tem uma grande atuação de Kardec. Eu gosto demais dessa obra, é o Evangelho segundo o Espiritismo, que aí Kardec, né, já perfeitamente identificado com a doutrina espírita, com as informações que a espiritualidade lhe teve, ele passa a interpretar as mensagens de Jesus com o olhar, né, desta terceira revelação. Já tinha condições. Exatamente. Porque para a gente entender Kardec, tem que entender tudo que veio antes, desde a primeira revelação com Moisés. Desde a primeira revelação de Moisés. Que toda a revelação de Moisés, grandiosa, pode ser resumida talvez numa frase: justiça, força, até a instalação do medo, do castigo imposto àquele povo que estava completamente perdido. Já não acreditava mais em Moisés, estava carregando o povo pelo deserto em direção à terra prometida, fugindo do Egito, 40 anos caminhando pelo deserto, e o povo tinha perdido a fé, tinha perdido o rumo, com a adoração de bezerros, com outras crenças que estavam se infiltrando, e aí vieram as comunicações. O politeísmo, né? Politeísmo, né? Nesse grande ato mediúnico. Os 10 mandamentos, o que são? Uma grande manifestação mediúnica. E o povo que ainda era temente a Deus, a partir destas revelações de Moisés, deu uma ajeitada e retomou a caminhada. Depois a segunda revelação, nada mais, nada menos do que com Jesus, e toda a obra de Jesus, se a gente quiser resumir numa palavra, é o quê? Amor. Amor, sem revogar as leis de Moisés, mas dando uma outra interpretação para o povo daquela época, sim, que também não entendeu muitas coisas, como nós não entendemos até hoje. E a terceira revelação com o Consolador prometido, cujo principal instrumento de codificação foi Allan Kardec. Então, é uma vontade enorme da espiritualidade de dizer o que é que existe. E aí Kardec foi depois, estudando e deixando
né? Ensinamentos os mais diversos, E dos essas- mais simples aos mais complexos, quando ele diz que mais importante do que aquilo que a gente vê é o que a gente não vê. O mundo invisível é muito maior do que o mundo que a gente enxerga. E por aí vai. E essa caminhada que trouxe agora, Vicente, primeira, segunda e terceira, a gente pode dividir em 3 perguntas, né? Moisés veio mostrar o que fazer, Jesus como fazer, e Kardec para que e por que fazer. É uma palavra que conecta essas 3 revelações, né? Para mim, na minha análise, é educação, porque Moisés tinha o processo educacional dele e o objetivo era educar o povo naquele Sim. momento. Daquela As época, né? bases de Jesus, toda a filosofia dele, um verdadeiro pedagogo e educador, através da forma de fazer o outro pensar a partir das suas atitudes, de seu momento, de seu ambiente. Kardec, aos 18 anos, já escrevendo a respeito da educação. Aos 24 anos, propõe um plano de melhoria para a educação na França, Exato. uma obra que veio servir de referência educacional para toda aquela comunidade que tinha uma grande referência histórica, né, trabalhando aquele processo. Então, se a gente pegar esse opúsculozinho pequenininho, que não é muito longo, é um plano de melhoria para a educação na França, e a gente lê aquilo ali, tem trechos ali, eu até tenho alguns trechos recortados que a gente usa muito. Quando eu falo e leio aquele trecho, ali, Hipólito Leon fazendo uma conexão entre espiritualidade e educação. Aos 24 anos, sem nunca ter tido acesso à obra ainda. Porque muito tempo depois, 30 anos depois, ele vem ter acesso ao mundo espiritual de maneira mais direta. Naquele momento ali em que ele escreve isso, ele num grande auditório, uma plateia, ele diz que a educação é a tarefa de sua vida. 30 anos depois ele ter acesso ao espiritismo e começar a trabalhar com a espiritualidade, ele vem a reformular: o espiritismo é a obra da minha vida, porque ele conectou integralmente o espiritismo com a educação. Para ele era a mesma coisa. E esta conexão entre os dois mundos, né, que também sempre fez. Sempre Para fez. dizer que nós não estamos isolados, nem entre nós e nem o mundo material com o mundo espiritual. E aí vem o céu e o inferno, e outras tantas obras para nos trazer esclarecimentos. Então, a terceira revelação, através de Kardec, nos mostra a verdade, buscada pelo homem permanentemente. E como aquele período era bastante delicado, porque o materialismo estava vindo com tudo ali. Nesse desejo de querer combater aquelas ideias da religião, né, de querer combater a igreja, porque a ciência estava vindo com tudo. Então, como foi primordial a doutrina espírita vir naquele momento? Porque não deixou o positivismo abraçar tudo sozinho. Veio alguém ali provocando e não deixando morrer, né? Tantos outros estudiosos, cientistas depois, né, vieram ali enriquecer aquela obra de Kardec, levando para o mundo, publicando artigos, escrevendo livros, né? Então, talvez se Kardec sozinho naquela, agora faltou a palavra, era naquele deserto, né, que o positivismo estava criando somente um lado para a ciência, não sei como seria, mas ele teve um grande amparo também de espíritos encarnados, estudiosos, que potencializaram os estudos dele. E isso fez com que o positivismo não ganhasse tanta força assim também, né? Sim, e se adequasse, né? Porque o objetivo não era aniquilar nenhum nem outro, era costurar o Bom processo senso. de conexão ali, Precisava né? de bom senso. E ele foi talhado. E nessa questão que a gente tenta resgatar aqui do Kardec missionário, Kardec como um homem sensível, né, e humilde, né? Aqui tem uma declaração de Camille Flammarion sobre Kardec, que descreve Kardec simples e cordial. Jamais se fez vulgar ou simplório, mantendo seus amigos e correligionários no mais alto grau de amizade e de consideração, sabendo sempre de estender as mãos generosas, fraternas e caridosas aos sofredores que ele solicitasse ou não ajuda. Um homem, um íntegro, um homem admirável, de comportamento. Incorrompível. Incorrompível. Por isso ele foi
escolhido lá atrás, por isso ele foi preparado para chegar nesta condição. Nesse momento exato, e o Diógenes situa bem, tá? Em que o materialismo avançava e por isso os espíritos começaram a se manifestar. Pelas mesas, tá? Gerantes, ali nas casas da senhora de Plene-Maison, e aquilo era um espetáculo, e Kardec foi convocado e foi convidado primeiro para isso, por alguém que já havia percebido que não era só uma manifestação física. Que não era bem assim. Não era bem assim, e ele chegou cheio de dúvidas, tá? Até para tentar encontrar pontos... Desmistificar, tá? Esclarecer isso que a muitos parecia ser uma farsa, até que a espiritualidade foi dando manifestações mais fortes, e ele, quando percebeu que não era só produto da ação do magnetismo, nem da ação da mente de pessoas mais evoluídas, tinha ali a participação, tá? Que vinha de um mundo invisível, que ele ainda não sabia o que era. Não, e olha só como tudo se encaixa, porque ele já vinha preparado, ele era um estudante profundo do magnetismo. Isso vai longe, a gente vai ter que deixar para o próximo bloco. Então tá, Allan Kardec, estudante de magnetismo, Allan Kardec, mediúnico, a mediunidade de Allan Kardec. Vamos tratar no próximo bloco? Você que está aí em casa, continue nos acompanhando. Allan Kardec, o codificador, é o nosso assunto de hoje. O Despertar Espírita já volta. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Na vida, enfrentamos batalhas diárias, lutando por cada sorriso, por cada amanhã. Nós, da Casa Maria, estamos aqui para apoiá-los a cada passo na jornada pela vida. Ajude a Casa Maria. Sua doação leva muito mais que amparo. Leva fé e esperança para quem mais precisa. Ligue 3311 7077 ou acesse casamariaong.com.br e saiba mais. Está procurando um local para a realização do seu evento? No centro da cidade, o Avenida Tênis Clube conta com a estrutura perfeita para atender às suas necessidades. Formaturas, casamentos, festas de aniversário, palestras, convenções e muito mais. Contamos com diversos salões para todos os tipos de eventos. Confira em nosso site www.atc.esp.br ou ligue na Secretaria do Clube 30 3381 11. Faça agora sua reserva e garanta o sucesso do seu evento. Bem-vindo ao 14 Bis. Prepare-se para aterrissar em uma experiência singular de residir no coração da cidade, onde tudo está ao seu alcance. Aqui você tem acesso descomplicado à conveniência, lazer e entretenimento de alta qualidade. Próximo a supermercados, clubes, igrejas, shoppings e parques, o 14 Bis redefine o significado de qualidade de vida conectado a tudo o que é essencial para você. Desfrute de uma vida com segurança e conforto em uma localização privilegiada. Mais do que um edifício, é um estilo de vida. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve neste espaço exclusivo, onde cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única e inesquecível. Em 2024, o 14 Bis estará de portas abertas para ser seu novo lar, transformando seus sonhos em realidade. Bora pra mais um dia de jogo. Isso aí é inimigo do gol, rapaz. Joga nada. Eu falei. Ih, rapaz, contra-ataque. Vai driblar 3 na sequência, ó. Falei. Todo jogo é igual. Todo jogo é igual? Tá maluco?
O lance do jogo é ser imprevisível, é jogar junto e com responsa. Pô, não tinha pensado nisso. Cada jogo é único e isso vai ser sempre igual. KTO. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. E hoje estamos refletindo sobre o codificador, Hipólito Léon Denisard Rivail, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. E no bloco anterior ficaram algumas questões. Tá? O estudo do magnetismo, 35 anos de estudos do magnetismo, de Allan Kardec, e a mediunidade de Allan Kardec. De onde vieram estas informações todas para Allan Kardec resumir nesta primeira grande obra, o Livro dos Espíritos, que aliás teve 2 edições, né? A primeira com 501 questões. 509. 509. Outro dia eu estava falando exatamente sobre isso, no lado de Joaquina, e o Jorge Budolin fez a mesma correção. 501 questões, Jorge, 509. 509. Continua 8 aí. E as outras 8. 509 questões e depois a edição final com 1019 questões. Então, e aí? Magnetismo, mediunidade de Allan Kardec, de onde vieram as perguntas a gente sabe, né? E as respostas vieram da onde? E como é que se deram as respostas, né? Como é que aconteceram as respostas? Será que foi assim só diretamente ali? E aí, Jorge Brandão? Foi tudo muito metódico, né? Kardec era um cientista, né? Ele era um estudioso, ele tinha um método, né, de busca da resposta, né, de provocação, que era característico de alguém que está procurando a verdade, né? E as respostas elas eram compiladas não só de um médium, era de vários médiums, né? Então se chegava a um consenso. Na verdade, a mediunidade de Kardec não era uma mediunidade ostensiva, né? E nós que estávamos falando aqui, Márcio, antes, né, que foi realmente o que era necessário. Ele tinha uma intuição muito forte e ele, através dos pensamentos, através da sintonia espiritual, ele estava ali fazendo esse trabalho acontecer, né? Aliás, também comentei isso, porque a gente já começa o programa antes de começar a gravação e antes no intervalo continua. O intervalo continua, não para, né? Se algum dia vazar o intervalo, nós continuamos falando sobre, né, os temas aqui que estamos discutindo. E eu cheguei a me questionar algumas vezes, nosso Kardec fez tudo isso sem ter mediunidade ostensiva? Até que me dei conta, que bom que ele não tinha esta mediunidade ostensiva, porque não faltaria alguém para dizer, mas isso é coisa da cabeça dele. Tá? E nada saiu da cabeça dele. Tudo veio do mundo espiritual, através dos médiuns, vários médiuns, e de muitos espíritos em todas as partes do universo, digamos assim. E isso ele coloca na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala sobre a autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensinamento dos espíritos. De onde é que vem isso? De informações dos espíritos de diversas partes do universo, que passaram por vários médiuns até chegarem em Kardec. E aí sim, fez a análise e, com base no seu conhecimento, na sua formação, no seu bom senso, foi desprezando aquelas respostas que ele entendia não terem nenhuma contribuição para dar, e ele sempre levou muito em conta a intenção e a consistência das respostas dentro da sua metodologia. E Kardec falava muito isso, né? Não podemos dar margens para que os contrários, né, criem um argumento que possa prejudicar o processo. Então, o fato dele não ser esse médium ostensivo já era uma estratégia, algo já planejado, importante, porque se ele fosse um médium ostensivo, a crítica ia vir com tudo. Mas e tem é mais um fascinado. Mais um perturbado aí, colocando essas ideias e tudo mais. Então, já é providencial o fato dele não ter essa... A personalidade dele, né? Kardec falando, Hipólito Léon falando sobre isso,
né? Isso chamou a atenção já, foi um início, né? E aqui em Obras Póstumas, na segunda parte, tem um trecho também muito interessante, onde é falado o seguinte, né? Kardec, proclamando a liberdade de consciência como um direito natural e imprescritível, diz: se temos razão, os outros acabarão por pensar como nós. Se não temos, acabaremos de pensar como eles. Olha só. Esse é o bom senso encarnado. Então, que se nós não temos razão, me digam onde é que nós estamos errados, né? O que tem para contrapor isso, né? Porque tudo é muito bem fundamentado na doutrina espírita. Esta fé raciocinada é algo que realmente nos encanta, né? É lógica, né? E ele não fugiu, de certa forma, dos embates também, né? Se pegarmos aquele livrinho ali, o que é o Espiritismo, aqueles diálogos que ele tem, né, com aquelas personalidades contrárias à proposta, e ele consegue fundamentar de uma maneira fantástica, né? O que é o Espiritismo, ele é o resumo da obra que ele tinha posta até ali já, do que ele havia sistematizado já até ali. Então, às vezes a gente costuma indicar até, começa por aqui, às vezes a pessoa está cheia de dúvidas, cheia de críticas, começa por aqui, começa com o que é o Espiritismo, e aí vamos depois para o Livro dos Espíritos e vamos aprofundar isso mais. E algumas vezes deu certo, dependendo do nosso questionamento, o que é o Espiritismo é um livrinho fantástico para ser lido. E é interessante que o Espiritismo não é uma mensagem fechada, ela é aberta. Não fecha a questão. Não fecha a questão, então é muito fácil debater. Né? É muito fácil debater, porque tu não tem ali uma mensagem sagrada que não pode ser questionada, que não pode ser questionada. Não, tu pode. Né? Então, assim, esse bom senso também valia muito nos debates de Kardec. Né? Porque ele tinha uma mente muito aberta, o Espiritismo nos traz isso, né? Não tem nada fechado, e pronto. E aí, se alguém questiona, tu tá contra Deus, tu tá blasfemando, tu tá indo contra ele, tu tá inspirando a ira de Deus. Não, vamos pensar, vamos ver onde é que a gente vai com esse teu pensamento. Então, Kardec trazia essa acessibilidade no debate. E não precisava ser agressivo, não precisava ser impositivo. E isso aí que fazia as pessoas talvez se aproximarem da ideia, né? E ele sempre incentivou o princípio da dúvida, né? Da dúvida. É permitido duvidar. É permitido duvidar. Por quê? Para questionar. Claro. Para que cada um, dentro do próprio método intuitivo no qual ele foi ensinado por Pestalozzi, pudesse se desenvolver e possa se desenvolver em cada um. Então, quem adere, digamos assim, ao Espiritismo, adere compreendendo. Adere compreendendo. Pela lógica do seu raciocínio. Pela lógica das informações que traz. Traz conforto? Traz. Traz consolo? Traz. Mas traz esclarecimentos. Sim, e o Espiritismo é para todos aqueles que não encontraram respostas em suas crenças, em suas religiões. Né? Então é preciso ser curioso, como Kardec sempre teve esse espírito de curiosidade, é preciso estar querendo buscar respostas. Né? Agora, para aquele que está acomodado, que está bem com a sua crença, não é, o Espiritismo não é para ele ainda. Né? Eu acredito que tudo tem o seu momento. Né? É verdade. Kardec encarava como uma doutrina, uma filosofia de suporte para todas as religiões, né? Não fechou a questão dentro de um corpo de doutrina ali como sendo uma religião específica, né? E essa possibilidade de conectar que é fantástica. Ela serve para qualquer base. Hoje a gente tem, frequentando as casas espíritas, muitos estudiosos de outras filosofias, católicos, umbandistas, evangélicos. Já tive questionamentos na exposição doutrinária de evangélico, né? Onde se foi possível contrapor ali, dentro da interpretação de cada um, com respeito, com cuidado. Isso é perfeitamente possível se trabalhar, né, essas questões, para que a gente vá ampliando um pouco mais a visão, a gente vai saindo da nossa caixinha limitada às vezes, né? Porque o Espiritismo tem isso, ele quer abarcar todas as crenças, todas as filosofias e possibilitar a base de compreensão adequada daquilo que se professa. É o poder pedagógico, né? Poder pedagógico. De acolher as outras religiões, até nisso, né? As outras religiões se sentem mais à vontade de querer entender a doutrina espírita, porque a doutrina espírita acolhe, ela não vem dizer, não, tu vai ter que seguir isso aqui, se tu não seguir isso aqui, tu tá muito errado. Não. A gente respeita a tua fé, a gente compreende o que tu estuda, os teus conhecimentos, mas nós temos isso. Tá aqui. Quer aprender? Não é queda de braço. Não é queda de braço. É aperto de mão. Essa realmente é boa. É um aperto de mão. E o que me admira em Kardec também é que durante toda a sua história reencarnatória ele sempre esteve nos bastidores. Vocês não percebem? Por exemplo, na era de Jesus, ele não era nenhum dos apóstolos. Ele era aquele soldado romano, aquele oficial romano, né? Que
estava lá, que se tu vai na Bíblia, quantas passagens tem dele? Ali em Marcos. Então ele estava sempre ali nos bastidores, discreto, mas com aquela grandiosidade. Se preparando para a grande missão. Né? Quem diria que aquele oficial romano seria contribuía para a terceira revelação? Mas muito mais fé que aqueles apóstolos que estavam lá. Sim, ele quis trocar. Senhor, até os apóstolos se tornarem o que aquele soldado era, levou tempo. A maior demonstração de fé que Jesus disse, né? E eu volto a trazer aqui o Kardec humano, missionário, humilde, né? E aqui eu quero ler essa oração que Kardec fez, que é histórica, que ficou gravada e que ficou realmente assim, a gente vê quem era Kardec, né? Quando ele recebeu a missão, quando ele foi realmente dizer, é contigo mesmo, nós confiamos em ti, olha a resposta que ele deu de um homem humilde, de um homem que se preparou com todas as suas forças para a missão. E ele disse assim: Senhor, pois que te dignas lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade, está nas tuas mãos a minha vida, dispõe do teu servo, reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência. Dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis com teu auxílio e dos teus celestes mensageiros. Tudo farei para corresponder aos teus desígnios. Então, uma declaração de amor, de humildade, de força de vontade, né, desse missionário que foi Kardec. Né? É verdade. E que desmistificou o mundo espiritual, que é tão normal quanto o mundo físico e material que nós estamos vivendo. Em mais uma oportunidade, Kardec também disse, e até porque desprezou muitas das informações que vieram no mundo espiritual. Não acreditem em tudo que vem do mundo espiritual. Vem muitas verdades, mas também muitas inverdades. Porque muitas vezes, né, nós somos levados a pensar que, veio do mundo espiritual, então é uma verdade, é incontestável. Mesmo entre os espíritas, eu percebo que às vezes ainda há um pouco disso. Veio do mundo espiritual. Há muito disso. Pois é. Tudo que vem do espírito, às vezes, é considerado como verdade, né? E não é necessariamente, não é necessariamente verdade. Kardec diz que a diferença que existe entre nós e os desencarnados, exatamente a nossa carne, o nosso corpo, a nossa veste material desta encarnação. Porque de resto somos iguais, carregando as nossas histórias, o nosso passado, o nosso pretérito, as nossas imperfeições. Por isso da importância do Livro dos Médiuns, né? Exatamente. Ali ele esclarece muita coisa, muita coisa. Quando ele também publica lá o Céu e o Inferno, quebrando as penas eternas, né, quebrando esse inferno que a igreja trazia, ele provocou bastante. Provocou. Né? E esse foi um cuidado da espiritualidade na época, naquele momento ali, importantíssimo, para que não aceitássemos tudo que vinha como verdades realmente e houvesse uma confusão ali. Camille Flammarion, que foi citado, ele foi um expoente da doutrina espírita no seu tempo também. E ele tinha um cuidado nesse aspecto muito grande também, e foi um exemplo para Kardec isso, porque ele tinha o hábito de contratar mágicos para as reuniões e as sessões que eram realizadas, para que aqueles mais experimentados tivessem a oportunidade de presenciar e buscar identificar ali se tem alguma confusão, se tem alguma alegoria, se tem alguma mistificação ali no processo, se tem um fenômeno ali criado, para que eles pudessem realmente ter certeza que aquilo se tratava de autenticidade e um fenômeno espírita. E quando ele identificava que era fraude, ele publicava no jornal, dizendo isso não é um fenômeno espírita. Né? Isso para quê? Né? Para separar o joio do trigo. Para que o espiritismo não fosse visto de maneira equivocada e para que se separasse aquilo que estava posto naquele momento, né, em termos de alegoria, de criações. Sim, que tinha os aproveitadores. Tinha os aproveitadores. E ele tinha essa grandeza de assim proceder nos fenômenos que ele vinha a participar, era convidado a participar. Ele levava pessoas experimentadas para tentar identificar se tinha fraude. E se tinha fraude, ele publicava. Não é um fenômeno espírita. Por quê?
porque era necessário que realmente o Espiritismo se fundamentasse com seriedade, porque seria uma proposta que separaria realmente muitas águas ao longo da caminhada, interferiria nas questões sociais, na política, na mudança comportamental do homem, e precisava se fundamentar em bases sólidas, sérias, ter a credibilidade necessária naquele momento. E Kardec teve esse cuidado também, se espelhou nessa propositura, né? Por isso, realmente a forma como ele procedeu, as mesmas questões submetidas a vários médiuns para analisar, apesar dele não ter tido nenhuma produção específica relacionada ao mundo espiritual, ele contribuiu muito com a obra do conteúdo dele, sim. Os comentários de Kardec nas questões que a espiritualidade propunha e respondia, se vê ali a grandeza do homem. Ao analisar a obra, a gente não sabe dizer o que é mais belo, se a grandeza das respostas dos imortais ou a profundidade e a expertise dos questionamentos que essa alma propunha, né? Então se via ali que realmente estavam espíritos na mesma envergadura, trabalhando num corpo de filosofia que ficaria para nós realmente como referência para a caminhada. E uma outra demonstração para mim, tá, desta humildade com grandeza de Kardec, é que não tentou, não forçou, pelo menos eu não tenho nenhum registro de ter tentado trazer todo o universo espiritual para dentro da doutrina espírita. Todo o universo espiritual para dentro do espiritismo. Houve momentos em que ele, inclusive, avalizou algumas manifestações espirituais sem que fossem pessoas que estivessem partilhando dos mesmos pensamentos que estavam sendo apresentados e estudados para a constituição do Espiritismo. Eu dou um exemplo. Tinha na época de Kardec, vocês todos conhecem, os telespectadores, né, quem é espírita, quem estuda, ele cita inclusive no próprio livro dos médiuns a figura de Daniel Rome. Daniel Rome, que ele produzia levitação, né? Ele produzia fenômenos e foi agente de fenômenos extraordinários, e quando foi combatido como charlatão, Kardec avalizou todo o conhecimento, toda a espiritualidade que ele detinha, mesmo sem ser um agente de construção e de defesa da doutrina espírita que estava em fase de construção. Ou seja, a espiritualidade, e ele diz isso também, aqui mesmo nessa introdução, e quando diz que a doutrina espírita é uma revelação, ele fala sobre isso, ele pergunta e ele responde, a doutrina espírita é uma revelação? Sim, é uma revelação, porque mostra o mundo invisível que sempre existiu e que muitas vezes nós não nos damos conta. Então não foi o Espiritismo que criou o mundo espiritual. Kardec criou a expressão espiritismo, como criou e definiu alma, o que é alma, o que é espírito dentro da visão espírita. Sim. Mas o mundo espiritual foi criado por Deus. O Criador é Deus. O universo é muito maior do mundo espiritual do que o espiritismo. Kardec codificou. Kardec nos deu elementos de compreender e de raciocinar, de refletir sobre o nosso papel, sobre a nossa missão, sobre as nossas oportunidades, justificando muitas vezes causas das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das nossas provações, e como poderemos acertar contas com o nosso passado e preparar um futuro melhor. Bom, como nós já estamos indo para o final, esse programa passa muito rápido, né? Eu gostaria, além de nós falarmos sobre o Kardec missionário, o que é aqui no Obras Póstumas, na segunda parte, eu queria fazer uma pequena consideração sobre o Kardec visionário, né? Onde ele diz assim: o homem mais elevado intelectualmente ainda pode fazer muito mal, né? Agora, o que é elevado moralmente só faz o bem. Interessa, pois, a todos, toda a humanidade, o seu progresso moral. Quer dizer, quem importa o melhoramento e a felicidade das gerações futuras a quem crê que tudo acaba com a vida, né? Olha como estaria o nosso mundo se todos fossem materialistas,
Né? Não existe amanhã, né? Vamos fazer tudo hoje, né? E é o que acontece, muitas tragédias que acontecem hoje em função do materialismo. E é esse exatamente o papel da doutrina espírita, é combater o materialismo. E é isso que Kardec fala, né? Que interessa para aqueles materialistas pensar no futuro, pensar no amanhã. Agora, nós sabendo que nós retornamos e que nós vamos, como André Trigueiro fala, nós vamos recolher o lixo que nós deixamos e também o lixo moral. Nós vamos voltar e recolher todo o lixo, né? Então o Espiritismo nos dá essa noção, essa responsabilidade com o uso do nosso livre-arbítrio. Kardec, quando codificou o Evangelho segundo o Espiritismo, eu não sei se ele tinha essa noção de que ele falou sobre ele mesmo muitas vezes, né? Tem uma passagem que fala sobre a coragem da fé. E olha o que está escrito. Começa com uma passagem, né, de Mateus, falando assim: aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Ou seja, ele reconheceu e confessou, né? Porque lá no tempo de Cornélios, que ele quis, se entregou às ideias de Jesus, né, quis até trocar de lugar com ele lá naquele momento, e depois como Jean Hus lá, ele deu o start pro protestantismo. É essa palavra aí, né, que depois vem o Lutero fazer todo o trabalho, e olha Kardec nos bastidores de novo, né, dando o protagonismo para outro, não que ele tenha dado, mas veio Lutero depois. Então, eu também o reconhecerei, confessarei diante do meu Pai que está nos céus, e aquele que me negar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. E olha o que a espiritualidade fala: a coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até o simples sarcasmo aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Foi justamente o que Kardec fez. É verdade. Estava ali no Evangelho, ele mesmo codificando aquilo, ele estava falando dele. Não sei se ele teve essa percepção. Tem um ditado que diz, Jorge, que não é sinal de saúde estar de acordo com a sociedade doente. Verdade. É importante essa frase aí. Então é questão de questionar, é questão de buscar respostas, né? Como é que é a frase mesmo? Não é um sinal de saúde estar de acordo com tudo que pensa a sociedade doente. Por isso que a unanimidade é burra, não é? E o Espiritismo vem nos ajudar a diferenciar o que é saúde e o que é doença. Porque se a gente estiver com a visão obliterada, vai confundir o processo. Né? Como é que eu sei? Eu tenho que me dissociar, que aquilo ali não está de acordo. Como é que eu me alinho? E aí vem toda essa proposta aí que nos ajuda, né? Esse referencial. Isso está acontecendo muito, normalizar psicopatologias. A normose, né? Isso aí é complicado. Allan Kardec, o seu legado, a sua missão, que entre tantas poderia ter sido a de dar visibilidade ao mundo invisível. Dar visibilidade ao mundo invisível. E segundo a médium de psicografia e psicofonia, Aline Carlotti, a grande missão de Kardec seria abalar e transformar o mundo inteiro. E a missão continua. Continua. Porque o processo está em andamento. O mundo continua em transformação. Tem muito ainda para conhecer. 1 minuto para a gente encerrar. Jorge, Márcia, Diógenes. Eu me sinto um grande privilegiado de ter conhecido a doutrina espírita, né, que aclara as palavras de Jesus e que me dá tanto conforto, tanto esclarecimento e tanta vontade, né, de seguir em frente, aprendendo cada vez mais, né? Muito bem. Márcia? Tem uma passagem de Jesus que ele está com o cego de Jericó, né? E para mim aquela passagem ela é icônica daquele momento em que Jesus olha para ele e pergunta para ele, né, o que queres que eu faça, né, querendo um movimento daquela alma ali num processo de transformação, né, Senhor, que eu veja, ele diz, que eu veja, e aquilo foi profundo, ele queria ver, mas não apenas
a visão física, a compreensão mais ampliada de tudo, e depois tem um trecho que é aprofundado melhor, aquele momento ali, aquele instante. É uma alma pedindo socorro, para que ele pudesse ter a percepção clara da vida e aceitasse melhor todos os processos, né? Então, que possamos nós ver, que possamos nós sinceramente, nessa rogativa de Kardec que você trouxe na prece, Jorge, fazer as nossas rogativas íntimas e perceber quais são as nossas reais necessidades, para que possamos ter acesso àquilo que precisamos para nos tornarmos pessoas melhores, pessoas de bem nessa caminhada. E não percamos essa oportunidade linda que a espiritualidade nos possibilita, com todo um conteúdo que nos aclara a visão, né, nos possibilita caminhar com mais segurança, que possamos nos apoiar nas pessoas que estão à nossa volta, buscar recursos, buscar ajuda, pedir socorro, botar a mão no livro se estiver subindo na ponte, né, para que a gente possa descer ali com fé, com fortaleza realmente, né, que então possamos nós todos ver, que possamos ter a humildade, como teve Kardec, de reconhecer suas dificuldades, de rever muitos pontos que ele escreveu, reconhecendo que estava equivocado aquilo, voltando no assunto, tratando, que possamos reconhecer nossas limitações, nossas dificuldades e caminhar com mais segurança, buscando o apoio daqueles que estão ao nosso lado, que são anjos que Deus coloca no nosso caminho, encarnados para que a gente possa realmente ter o afago, o acolhimento, o calor humano. Diógenes. É importante estudar a codificação, é muito importante. Mas também, se possível, estudem Kardec, estudem a biografia de Kardec, porque vai dar muito mais credibilidade e relevância para a codificação, porque a gente sabe que a fonte, né, a fonte é muito grandiosa. Então, estudar Kardec também ajuda muito, né, na absorção dessa mensagem espiritual que, primeiro, tem que fazer sentido. Tem que fazer muito sentido a leitura. As dúvidas vão vir, os questionamentos vão vir, sim, mas Kardec já dizia, tem que ser pela tua própria razão. Então, fazer uma leitura buscando o sentido da mensagem, mas ao mesmo tempo, se a gente compreende, conhece Kardec, vai fazer muito mais sentido as mensagens. Muito bem, nosso tempo terminou, o assunto é amplo, eu tenho certeza, né, de que todos que nos acompanham, que nos acompanharam, também fizeram o seu próprio processo de reflexão, vão continuar fazendo e tomara que tenhamos pelo menos incentivado a que continue estudando a doutrina espírita. Cada um vai encontrar no momento certo a resposta que busca. Despertar Espírita, uma reflexão sobre a vida, termina aqui, mas a vida continua nesta e em outras dimensões. Até o nosso próximo encontro. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.